Mica Talks, um ponto de visita para sucessos e ideias. Então hoje eu estou aqui trazendo o primeiro episódio da primeira temporada do Mica Talks com muita felicidade. E como vocês já podem ver, vamos falar sobre um assunto que eu amo, o empreendedorismo. Até porque eu, Mica, desde muito cedo, estudei sobre isso e tive muitos empreendedores de sucesso ao meu lado, onde eu pude escutar histórias e, é claro, trazer isso para a vida real. Então hoje eu não podia deixar de trazer novamente um empreendedor de sucesso, Gustavo Lima. Tudo bem? Olá, Mica, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, participando desse primeiro episódio do Mica Talks. Um prazer enorme para a gente estar aqui. Eu que agradeço, viu? É um prazer. E para quem não conhece o Gustavo Lima, ele é responsável pela uma das franquias da Wise Up no Centro Comercial Alphaville. Uma escola onde eu já comentei com vocês, eu tenho orgulho de fazer parte, até porque uma das minhas maiores dificuldades do inglês é no momento da fala. E a Wise Up está me destravando. Então, como eu sempre falo para vocês também, todo comércio, toda empresa tem um começo, né, Gustavo? Então é por isso que nós iremos trazer aqui nessa primeira temporada sobre empreendedorismo diversos empresários de sucesso como o Gustavo, que tem uma história linda para motivar você que quer começar a empreender e não sabe como, ou você que já é empreendedor e não sabe o que está fazendo com a sua empresa realmente. Então são histórias de sucesso e com conexões maravilhosas que eu imagino que o Gustavo enfrentou durante essa trajetória. Então, realmente é um prazer te recebê-lo novamente aqui no primeiro episódio do Mica Talks. E para a gente já começar, eu gostaria que a gente começasse realmente falando sobre o tema principal, a Wise Up. Como que foi que você descobriu essa franquia? Bom, Mica, a WhatsApp, ela tem quase 30 anos no mercado, né? É uma marca super consolidada, né, na área de inglês, focada em inglês para adultos, né? E eu conheci a WhatsApp de uma forma muito inesperada, na verdade, né? No meio da pandemia, quando tudo estava fechado, a gente não sabia o que ia fazer, né? Os empresários, as empresas, os funcionários, né? Era um momento onde o mundo todo estava vivendo aquilo. E eu lá, onde eu morava no Canadá, morava em Vancouver, já fazia mais ou menos uns 4, 5 anos que eu morava em Vancouver, no Canadá, e seguia o Flávio, né, que é o fundador da WhatsApp, e ele abriu um programa de vendas, né, para que pudesse ser treinado por ele. Na época, ele anunciou no Instagram dele, recrutando milhares de pessoas, e eu fui uma dessas milhares de pessoas que fui recrutado pelo Flávio Augusto para aprender a vender com o Flávio Augusto, né? E eu participei de um programa de vendas ali, né, com o Flávio, que se chama WSP, que é a Wiser Sales Platform, que foi uma grande plataforma, uma grande pivotada que o Flávio deu, né? Na época, saindo do presencial, porque todas as escolas haviam fechado, e ele precisou fazer essa pivotagem, né, para o online. E eu nasci ali, no meio daquele caos, onde a gente não sabia onde ia fazer, todo mundo trancado dentro de casa, não sabia o que ia fazer diariamente, né? Trabalhava, chegava em casa, aliás, nem chegava em casa, ficava trabalhando de casa, né? E precisava fazer alguma coisa. Então eu nasci no meio desse caos, por meio de um programa que o Flávio recrutou, e ali eu fui crescendo, passei por várias etapas dentro desse processo de vendas com o Flávio, até me tornar franqueado desse processo online que o Flávio fez essa migração no meio daquele caos todo. Nossa, que legal, porque eu imagino que muitos, igual você, muitos empreendedores passaram por essa fase da pandemia, que foi um momento muito desafiador, porque ninguém sabia o que fazer, né? Mas você viu, através desse caos, houve uma oportunidade maravilhosa. Então, você está há quanto tempo hoje com a franquia presencialmente? Olha, hoje eu tô como franqueado há mais de 3 anos, né? E no presencial eu assumi a unidade aqui de Alphaville esse ano, né? Então a gente tá com força total agora para o presencial. A WhatsApp, como sempre, foi muito grande, líder no mercado, nesse segmento de inglês para adultos em 18 meses. A gente está retomando agora esse processo, já tem um pouco mais de um ano, e agora nesse ano de 2024 a gente acelerou muito esse processo de retomada das escolas presenciais, e a partir de agora, assim, neste exato momento, a gente está vivendo um momento incrível com as escolas presenciais, e 2025 vai ser um ano aí de franca expansão para os franqueadores, para a própria franqueadora, e uma série de novidades aí estão por vir também. Que incrível. Eu falo que no meio da pandemia a gente realmente não tinha o que fazer, então a opção era um online, porque a gente não conseguia
conseguia, né, ter esse As pessoas foram contato. obrigadas, né, Mica, a ir Exato, para online. Até não aquela tinha- pessoa que falava assim, eu não gosto de online. Ela foi obrigada a ir para online, não teve No jeito. fim, todo mundo Uhum. teve que se acostumar com isso, Uhum. mas não é igual aqui esse presencial, essa conversa olho a olho, e ainda mais quando a gente fala sobre aprender algo novo, né? Uma língua nova, é totalmente diferente. Sim. E eu gostaria de saber como que o idioma, na sua opinião, pode impactar nas vidas das pessoas e das empresas também. Mica, quando a gente fala da língua global, que é o inglês, o Flávio utiliza uma palavra que ela é forte, mas ela traduz muito a realidade das pessoas que hoje não falam inglês no mundo, que hoje uma pessoa que não fala inglês, ela acaba sendo um analfabeto global. Ela não fala a língua que o mundo fala, né? É E verdade. quando a gente olha para o campo profissional, o inglês, ele não é mais um diferencial. Não sei se você se recorda, mas há anos atrás se falava muito que inglês era um diferencial no seu currículo, um detalhe. Hoje não é mais esse diferencial. Hoje é uma obrigação. É como se você fosse, por exemplo, procurar um emprego e a pessoa falasse assim, nossa, mas você não terminou o 2º grau? Você não sabe, assim, é algo assim que falta completamente. Então, deixou de ser um diferencial, é uma obrigação, né? Então, quando você fala das áreas de tecnologia que cresceram muito, principalmente ao longo da pandemia, né? A área de TI, né? Nunca foi tão valorizada, a área de desenvolvimento, Sim. né? A inteligência artificial agora. Quando a gente fala de um profissional como esse e não tem inglês, por exemplo, é um profissional muito limitado. E isso eu tô falando só na área de tecnologia, mas se a gente for para a área médica, por exemplo, artigos, estudos na área médica, que a pessoa muitas vezes ela não tem acesso, e não é só utilizar o Google Tradutor, porque quando a gente fala de uma linguagem muito específica, por exemplo, como médica, você não vai deixar o Google Tradutor, né, traduzir um exatamente. assunto, algo tão importante, porque ele é um quebra-galho. Então, hoje eu posso dizer para você que é obrigação a pessoa falar inglês, seja qual área ela quiser da vida dela. E se ela quiser ter uma mudança drástica de carreira, o inglês com certeza vai ser fundamental. E as empresas cada vez mais têm consciência disso, estão exigindo isso desses profissionais também. E eu concordo 100% com você, até porque hoje ainda existe muitas pessoas com uma mente um pouco fechada que falam, ai, mas eu nunca vou precisar. E meus pais, claro, eles sempre falaram assim, é muito bom você ter novas oportunidades, novas línguas. E eu fui sentir isso na pele quando eu fui viajar recentemente, minha primeira viagem fora do Brasil, porque eu sempre sonhei. Só que eu não sabia o inglês, assim, eu consegui me virar, porque eu já sabia o inglês básico. Mas imagina uma pessoa que sonha ir para algum lugar novo, chega lá e não sabe pedir uma comida e depender, igual você comentou, 100% do tradutor, que nem é 100% confiável, você fica assim, se sentindo inferior. Porque apesar de eu ter ido com o meu basic English, a gente ainda fica, poxa, eu poderia ter me esforçado mais, poderia ter entendido mais ou tentar me comunicar melhor. Então, realmente, hoje eu vejo que as empresas, elas buscam muito esse diferencial, né? O que você tem de diferente? Você fala inglês, você fala outra língua. Então, realmente, eu acho que o curso de inglês em si, porque a WiseUp, a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso, tem um diferencial, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque se a gente for lá no Centro Comercial Alphaville, tem bastante escolas de inglês, mas a WiseUp possui um diferencial. E como que você se sente mantendo, não só tem aqui em Alphaville, mas em diversos outros lugares, essa franquia que ainda gera a educação e sempre está atualizado no que vai vindo da atualidade? Sim, é legal você perguntar isso, Mica, porque é um orgulho, uma satisfação enorme, não só para mim, mas quem é franqueado da WiseUp ama de paixão a marca, a história, né, que o nosso fundador, Flávio, fundou a empresa. Então isso está intrínseco dentro da história da própria empresa, né? Mas a WiseUp, um dos grandes diferenciais da WiseUp, primeiro que é um inglês rápido para adultos, né? Eu sempre costumo dizer isso para todas as pessoas que entram, né, os novos alunos, que você não precisa ficar 5 anos estudando inglês, não tem essa necessidade. Por exemplo, um profissional, um professor que ele vai estudar letras, por exemplo, ele fica 4 anos na faculdade estudando letras, e aí possivelmente ele vai fazer uma pós-graduação, né? E ele é um estudioso da língua, então ele vai ficar lá mesmo, 4,
4, 5, 6 anos estudando. Mas o nosso intuito como WhatsApp não é formar professores de inglês, Mica. O nosso intuito é formar pessoas fluentes na língua inglesa. Então, com uma metodologia que já inova o mercado há quase 30 anos, a gente ensina inglês para adultos em 18 meses, e que é completamente possível. Eu posso ficar horas aqui falando de metodologia, porque a gente trabalha com recorte linguístico, a gente trabalha com um negócio chamado multilevel, onde a gente traz a realidade do dia a dia. Por exemplo, você comentou dessa viagem que você fez. Você não chegou naquela viagem lá e falou assim, olha, eu sou básico e eu quero conversar somente com as pessoas do nível básico, porque se você trouxer um nativo aqui, eu não vou conseguir falar. Não existe isso. O mundo, ele é multilevel. Quando você está num ambiente, você vai conversar com nativos, com pessoas de outras nacionalidades, mas que têm o inglês como segunda língua. Então, não necessariamente essa pessoa ela é fluente no inglês. Ela pode ter um nível básico, um nível intermediário, ou até mesmo um nível avançado. E você precisa saber lidar com todos esses níveis no seu dia a dia. Então, a WhatsApp traz isso para dentro da sala de aula, criando esse ambiente muito mais favorecido. Então, eu costumo dizer, Mica, assim, sem nenhuma provocação, mas é muito difícil para quem é concorrente da WhatsApp, de verdade, porque a gente é imbatível na metodologia. É muito engraçado receber alguns alunos, Mica, dizendo assim, eu tentei em outras escolas, mas um amigo me indicou, falou que se eu quiser aprender inglês, é na WhatsApp. Então a gente tem essa marca muito forte já há muitos anos que a gente foi construindo com a nossa entrega. As pessoas foram percebendo que de fato não precisa ficar muito tempo. Você mesmo é um exemplo disso, né? Você já está sentindo uma diferença, né? No pouco tempo que você tem com a gente. Você falou um pouco aqui do seu projeto, que você ficou nervosa ali, você passou. Então isso é o WhatsApp. E é muito legal, e a gente tem que também enfatizar algo, né? É muito pouco tempo que a gente aprende inglês, mas o principal de tudo é a pessoa que tá fazendo querer realmente, né? O esforço da pessoa. Porque acho que uma das primeiras conversas que a gente teve, imagino que você que tem com todas as pessoas ali, acontece um teste antes, né? Para ver em que base que você vai estar, se você é apto também, né? Ao WhatsApp. Mas também, você está preparado para enfrentar isso, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, das pessoas... eu falo assim, vou começar o inglês. Mas elas não querem fazer por onde? Como que funciona esse método? Maravilhosa essa sua pergunta, Mica. Porque assim, a WhatsApp, a gente costuma dizer o seguinte, nós não tiramos pedidos na WhatsApp. O que significa tirar pedido numa escola de inglês? É alguém que muitas vezes vai pelo WhatsApp e fala assim, oi, tudo bem, Gustavo? Quanto é que custa o curso de inglês? Estou querendo me matricular. A gente simplesmente passa o preço pelo WhatsApp, matricula a pessoa e tira um pedido. A WhatsApp não funciona assim. Ao longo de toda a sua história, nós passamos todos os alunos que ingressam nas nossas escolas, eles passam por um processo de entrevista. E existe um perfil de aluno para estudar na WhatsApp. E o que é esse perfil? Esse trabalho que a gente faz de inglês, Mica, a gente costuma dizer que é um trabalho social, além da gente trabalhar com educação, gigantesco. Porque existem pesquisas que comprovam que duas coisas que o adulto sempre procrastina na sua vida, que é inglês ou um curso de idiomas, né, em geral, e academia. E se você for ver, de fato, é verdade, por conta da vida do adulto, aquela correria toda, é algo que a gente sempre procrastina. E uma pessoa, um profissional que trabalha no WhatsApp, quando ele tem contato com esse futuro aluno, né, esse prospect, ele tem esse trabalho fundamental de auxiliar a pessoa a não procrastinar mais essa decisão, porque ela sempre vai querer procrastinar essa decisão. Existe uma coisa na área comercial que a gente chama de remorso da decisão, Mica. Não sei se você já teve isso. Você vai numa loja, compra um monte de coisa, você sai com aquela né, adrenalina, aquela coisa toda, e depois você chega em casa, você olha e fala, ai meu Deus, eu comprei muita coisa, por que eu fiz isso? Isso acontece com todas as pessoas. E esse remorso da decisão é verdade, a pessoa sente isso. E o profissional que trabalha na WhatsApp, ele tem um papel de ajudar essa pessoa a não procrastinar algo que é essencial para ela, que é o inglês, por meio de técnicas, por meio de conversas, de conscientização, para que ela realmente esteja comprometida. Porque uma coisa é fato, Mica, na WhatsApp, ou você desiste, ou você vai sair fluente na língua inglesa, porque existe um processo muito estruturado, né? O nosso corpo pedagógico estrutura muito bem as aulas, o nosso próprio material didático, por exemplo, ele é uma joia. Você lembra quando você recebeu o seu material, um box maravilhoso, com um monte de coisa? Então, assim, a pessoa precisa estar decidida a estudar. E dentro desse processo de entrevista, a gente gosta de colocar os alunos certos. Tem gente que fala assim, mas vocês fazem entrevista para admitir algum aluno? Vocês não querem aluno? Claro que a gente quer, e muitos alunos, só que a gente não quer qualquer aluno, a gente quer colocar pessoas de fato comprometidas a resolver o seu problema de inglês dentro de uma sala de aula no WhatsApp. Então esse trabalho pra gente, a gente sente muito orgulho, inclusive, porque a gente faz
executivo hoje que está comandando a WhatsApp, que é o Edio, ele costuma dizer que a gente faz uma intervenção na vida da pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa não estava nem esperando fazer inglês, mas a gente vai lá, intervém na vida dela e ela percebe de fato que ela precisa parar de procrastinar e dar esse pontapé inicial. E, gente, até quando você quiser procrastinar um pouquinho, fica tranquilo que a WhatsApp também tem um aplicativo onde tem muitos exercícios para você fazer. Então dá pra você ficar ali no app que eu comecei a fazer alguns exercícios. Aí apareceu mais 10 pra fazer. Falei, gente, dá pra aqui ficar o dia todo só fazendo exercício de inglês. Mas é muito legal, porque muitas vezes a gente entra no celular só pra curiar a vida dos outros. Não pode ser diferente agora, né? Vamos fazer um curso, treinar o inglês, porque é isso, é cotidiano, né? No dia a dia, se a gente vai treinar, no final do curso a gente fica fluentemente no inglês. E agora a gente vai um pouquinho para a rua. Na verdade, eu já fui. Me fala uma coisa, Gustavo, você conhece a Liberdade? Olha, como eu morei alguns anos no Canadá e eu voltei faz pouco tempo ao Brasil, faz muito tempo que eu não vou à Liberdade, mas eu fui, sei lá, eu tinha 20 e poucos anos. Você lembra um pouquinho? Mas eu lembro sim. As ruas bem específicas, né? Muito imersas ali naquela cultura, é bem legal. E, gente, a Liberdade, para quem não conhece, fica em São Paulo. É um bairro muito famoso, onde representa um bairro japonês. E como eu nasci no Japão, né? Eu falei assim, o primeiro quadro de empreendedorismo não poderia ser diferente, porque eu não lembro quando você foi, se você lembra, né? Quando você foi. Mas lá no bairro da Liberdade, possui muitos empreendedores de vários nichos. Então, desde os que estão começando, onde está naquela feira que é deliciosa, que eu sou apaixonada, ou também os comércios que fazem muito sucesso, como as lojinhas, os mercados, que são totalmente diferentes e a galera adora. Então, para você que não conhece a Liberdade ou já foi lá e não sabia o que fazer, me falaram para eu fazer um desafio R$100 para ver o que eu ia comer na Liberdade. Então, gente, vocês vão conferir agora. E é muito bacana, a gente consegue ver pequenas e grandes empresas e de que maneira que eles trabalham para sustentar hoje seu trabalho com tantas pessoas em um lugar só. Então, fiquem aí para ver, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Como que vocês estão? Pois é, apareci aqui no bairro da Liberdade, um dos bairros mais badalados aqui da região de São Paulo, onde muitas pessoas vêm conhecer. Então hoje fizeram um desafio para Mika e Yui. Com R$100, o que será que eu consigo gastar aqui no bairro da Liberdade? Antes de tudo, eu tenho algo para falar para vocês. Eu vim aqui no final de semana e quero falar para vocês. Quer vir um dia tranquilo? Vem no meio da semana. Hoje eu estou aqui numa terça-feira. Vou pegar até aqui no meu celular. Gente, é 10 horas da manhã e vocês podem ver que tá tudo tranquilo. O pessoal tá tendo as lojas tudo aberto. Igual é no final de semana, ainda tem assim a feirinha. Porque final de semana, se vocês não gostam, com muita gente, fila, pode vir no meio de semana que é tranquilo, vocês vão ter a mesma experiência. Então bora lá, vamos também conhecer um pouquinho dos empreendimentos de baixos, grandes. E para quem não conhece a Liberdade, vai ser a oportunidade certinha para vocês virem conhecer esse bairro tão maravilhoso. Bora? Gente, só para deixar claro que aqui na Liberdade não tem só essa feirinha que vocês podem vir aqui. É claro que no final de semana tem muitas mais opções, mas essa daqui já tem bastante variedade. Então, minha primeira compra com R$100 vai ser aqui. E também tem mercado, também tem cafeteria, então opções para agradar todos os públicos, restaurante também. Então, bora lá conhecer. E agora começou para valer o desafio dos R$100. Eu acho que eu vou pegar Tudo bem. Esse corn dog coreano, só tem o tradicional, né? Aí é com o quê? Eu vou querer um desse. Tradicional. Só.
Gente, minha primeira compra já foi esse daqui, ó, corn dog coreano, que é bem famoso. Tanto no Japão quanto na Coreia. E eu nunca comi, então eu vou experimentar junto com vocês também. Obrigada. Tá quente. Gente, vou experimentar. Eu tô com medo de queimar minha boca, porque ele é muito recheado de queijo. Vamos lá. One minute. É uma casquinha meio agridoce. Dentro tem salsicha e por volta queijo. Gente, comi meu American. American não, esse hot dog coreano, que no Japão eles chamam de American Dog. Enfim, vou fazer mais algumas comprinhas e vou comer mais algumas coisas. Mas outra coisa que eu quero dizer para vocês, ó, atrás de mim tem bastante restaurante que estão abrindo, então tem bastante opção. Para quem não conhece, um dia quiser que eu faça, esse daqui da Hello Kitty, o Yeti Asia, que é muito famoso, ele é próprio para Hello Kitty e é sensacional a temática. Tem a We Coffee também, tem muitas opções aqui de restaurante, então com R$100 eu já tô vendo que dá para gastar bastante coisa na Liberdade, vocês vão conferir. Bora, vamos comer mais alguma coisinha. Eu vou querer um temaki de shimeji. Mais alguma coisa? Não, só isso. Preste dentro de dinheiro. Dinheiro. Número 3. Obrigada. R$20, gente, o temaki. Aprovado. Muito bom. Já quando vocês virem aqui na Liberdade, já sabem no meio da semana, ó, sushi Nihon, Japanese food. Uma ótima dica e agora eu vou experimentar esse daqui. Recebemos mais um sushi de salmão de shimeji. Vocês sabem que eu sou louca por shimeji, então vocês podem ver que aqui tem diversas opções também. Olha que delícia! Vou experimentar juntamente com vocês. E aí, gente, como vocês estão? Bom dia com vocês de uma maneira toda. Gente, eu juro pra vocês, eu vim aqui na Liberdade com a intenção de gastar R$100 certinho. Só que eu encontrei aqui esses amigos maravilhosos que acabou de, assim, de dar de presente para mim, para minha família, diversas variedades de sushi, de temaki. Então aqui a gente tem, ó, temaki frito, hot rolls, shimeji, temaki de shimeji, sushi de salmão, salmão com shimeji. Gente, olha que delícia! Eu tô falando que esse povo me deixa mal acostumada. E em breve, ó, aqui, ó. Que delícia, mais camarão. Muito obrigada. Gente, olha que delícia, já fica o convite para vocês conhecerem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Igual eu comentei, final de semana aqui é lotado. Vocês quiserem comer tranquilamente, igual eu estou comendo aqui, ó. Não tem ninguém apertando, nada, é super tranquilo. Venho no meio de semana, hoje estou vindo aqui numa terça-feira. Cheguei aqui 10 horas da manhã e tá super tranquilo. Então é uma ótima opção para vocês virem aqui e se deliciarem. Vou deixar o Instagram deles aqui já para vocês seguirem, caso vocês queiram mais informações do que eles
tem aqui, já fica o convite que eu falei pra eles de irem lá no meu programa também pra gente lançar um desafio pra eles. Então é isso, mas fiquem tranquilos que a gente vai ainda dar continuidade pra conhecer alguns produtinhos japoneses. Beijos. Mas a conclusão que eu quero chegar nesse vídeo é que se você quer vir aqui na Liberdade, venham no meio da semana, porque é super tranquilo. Vocês podem ver que não está cheio, porque final de semana é lotadíssimo. E outra coisa, vocês precisam ficar atentos às barracas que tem. Aquela que eu fui, eu super indico. Então dá uma olhadinha no Instagram deles, porque dependendo do dia da semana, eles estão em um local diferente. Mas é pra gastar R$100 tranquilo. Então, como sobrou aqui comigo, eu vou gastar nessa loja que se chama Lulu Candy. Então, bora ver umas coisas diferentes para a gente testar depois. Vou levar para experimentar. Tem muita, mas muita opção diferente. E eu tô assim, indecisa no que eu vou pegar para experimentar junto com vocês. Porque tem umas coisas que não é do Japão, entendeu? Então, que ó, por exemplo, pirulito. Quero umas coisas bem diferenciadas pra provar, que eu nunca provei. Aí eu tô pensando em levar um, porque tem tipo de vários sabores. Eu queria levar uma bebida aqui, que meu pai que me ajudou pra levar. Ele é bem famoso, eu acho. Que você faz assim no biquinho e aí tem uma bolinha aqui. E meu pai disse que gostava bastante quando ele era criança. E aqui, ó, eu vou levar esse. Gente, eu acho que vai dar mais do valor que eu tenho. Mas aqui, ó, tem muitas bebidas. Esse eu já tomei. Acho que a maioria do pessoal vem em restaurante japonês, esses daqui. E tem uns mais diferenciados, ó, por exemplo, é com leite, né? É iogurte. Essas águas aqui, saborizadas, que é tipo um refrigerante. Tem muita opção diferente, muito legal. Bom, gente, tcharam, já saí e vou falar a verdade pra vocês. Eu gastei os meus R$100 aqui, deu 127. Pois é, tudo que eu não gastei na comida eu gastei aqui. E outra coisa, é caro os docinhos, as bebidas e tudo mais. Eu acho que pelo fato de ser importado, então eles sobem muito o preço. Então, quando vocês vierem aqui, comam muito na feirinha, que vocês vão gastar o mesmo valor do que vocês iam gastar nos doces. Mas foi isso, foi muito legal. E agora eu vou experimentar com vocês nos próximos programas, então fiquem ligados. Aqui, ó, bastante coisa. Bora ver. Bom, viu, Gustavo? Foi desafiador, mas no final deu certo. Deu pra comer umas coisinhas bem gostosas lá. Você foi bem habilidosa, eu diria. E, gente, para vocês que vão para a Liberdade, não só para a Liberdade, mas outros lugares, é muito fácil hoje a gente comer bem com tão pouco. Até porque existem muitos empreendedores hoje que trabalham de uma maneira diferente e já estão há tantos anos no mercado que já estão acostumados com isso. Quantos hoje pessoas que a gente vê que está há muitos anos realmente de restaurante e que não aumentam o preço porque sabe que vai ter uma clientela boa que vai ficar, que vai comprar. Então é muito bacana a gente sempre analisar sobre isso. E não só comida, não só sobre material, mas também tudo que você fazer hoje na sua vida. Hoje o dinheiro é muito importante, você também tem que saber como administrá-lo e com que vai ser bom para você. Hoje eu trouxe aqui o Gustavo Lima, responsável, sendo um dos donos da franquia da Wise Up, uma escola de inglês sensacional. Então, quando você, por exemplo, for investir o seu dinheiro na Wise Up, pense que é algo positivo, porque faz parte do seu conhecimento. Então, pare e pense hoje, o que você está gastando o seu dinheiro? Quanto você está gastando o seu dinheiro? Está valendo a pena? Algo que foi muito legal que eu e minha família a gente começou a fazer, Gustavo, foi fazer assim todos os gastos e todos os ganhos do mês, para ver no final do mês, será que a gente gastou ou ganhou mais? E eu acho que é muito legal esse pessoal que às vezes fica perdido, não também só esse pessoal, mas todo mundo vê isso, porque muitas vezes a gente fala, poxa, mas não sobrou dinheiro no final do mês para fazer tal coisa, mas com o que você gastou? Então, ter essa administração e você que quer começar uma carreira como empreendedor, isso vale muito a pena, né? Até porque eu falo que os empreendedores têm as suas dificuldades também nessa fase, ainda mais
financeiramente, porque começar um negócio não é fácil, né? Mica, eu concordo totalmente. Tem uma frase do Caio Carneiro que eu gosto bastante, que é: o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, não existe vida pessoal organizada e vida da empresa desorganizada, ou vice-versa. Ah, minha vida pessoal é super organizada, só na empresa que está desorganizado, né? Então, isso é muito importante, né, quando você faz esse controle. E eu sempre digo isso: se você olhar mesmo numa planilha o tanto de dinheiro que você talvez está, não só dinheiro, energia, né, que você está colocando no lugar errado, você se assusta. E a gente só consegue fazer isso quando a gente mensura de fato para onde que está indo esse recurso, né, ou algo do tipo. E é exatamente isso. Então, fique bem atento com o que você está fazendo no seu dinheiro. E se você quer começar um negócio, é muito importante você também administrá-lo. E agora a gente vai falar sobre algo que eu amo, sobre a infância. Você lembra bastante da sua infância, Gustavo? Mica, por incrível que pareça, minha esposa, ela fica abismada que eu não, assim, eu lembro de coisas até uma determinada idade, mas a minha esposa, ela lembra de coisas que eu era muito pequenininha. Sério? Muito, eu falo assim, não, é mentira que você lembra disso. Você tá inventando. Assim, que você tá inventando isso, mas eu tenho uma lembrança, mas assim, quando eu era, dependendo do que você quiser falar, quando eu era muito, muito pequenininho, eu não lembro muito, não. Tá, vamos ver, vamos ver. Você já imaginava que quando você era pequeno, assim, você já sonhava em ser empreendedor, já abriu uma franquia ou nunca passou pela sua mente? Mica, nunca passou pela minha cabeça. Tem coisas que acontecem na nossa vida, né, que a gente não imaginava. Eu nunca imaginava. Eu sempre fui uma pessoa que queria ter muito sucesso naquilo que eu prestasse a fazer. Então, por exemplo, eu sempre fui CLT antes de começar, né, a empreender, me tornar empresário. Sim. E eu sempre quis dar o meu melhor, sempre quis fazer o meu melhor naquilo que eu estivesse fazendo. Eu comecei a trabalhar muito novo com lava rápido, eu trabalhava em lava rápido. Olha. Aprendi a dirigir carro, por exemplo, trabalhando em lava rápido. Então, quando eu tava naquele lava rápido, eu queria ser o melhor, porque eu queria ser, porque tinha uma escala, né? Então, os melhores eram chamados para o dia seguinte, para a semana seguinte. Então, eu queria estar sempre fazendo o meu melhor. Então, eu nunca tive essa mente empreendedora, quero ser empresário, mas eu sempre me coloquei na posição de, independentemente do que eu for fazer, eu quero ser o melhor. Sempre fui muito competitivo, inclusive. Então, isso acredito que me ajudou bastante, sabe? Demais, ó. Você falando desse jeito, na verdade, você já tinha o espírito empreendedor, só que não sabia, eu não sabia, né? Pois é, tava lá, em algum momento ia ser despertado isso em mim, né? E aconteceu. Olha, eu também tinha bastante esse espírito competitivo e é muito legal, porque querendo ou não, instiga muito fazer o trabalho, se esforçar e dar o seu máximo, né? Então, desde pequeno já tinha esse espírito empreendedor, só que não tinha ainda havido uma oportunidade, né, para instigar essa semente que estava em você. Exatamente. E desde pequeno você já tinha acesso a esses idiomas diferentes? Alguém da sua família te incentivou a falar inglês ou não? Também foi algo que foi acontecendo ao decorrer do tempo? Ô, Mica, é engraçado você perguntar isso, porque a história com o inglês na minha vida foi assim: eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, e um vizinho de casa, assim, muro com muro, eu soube que o filho dele foi morar nos Estados Unidos, assim, do nada. Acho que não me lembro até o nome dele, acho que era Renato. E aí quando eu descobri aquilo, eu falei, nossa, o Renato foi morar nos Estados Unidos. E aí eu me lembro que eu consegui, porque assim, eu sempre tive um sonho de morar fora. Sempre tive um sonho de ir para os Estados Unidos ou para o Canadá, desde pequeno, eu sempre ficava vendo aquilo e tinha essa vontade. Então, ou seja, o inglês de forma ali bem direta estava, aliás, direta, né, na verdade, porque eu precisaria do inglês para poder ir para lá, né? E eu me lembro que eu consegui pegar o telefone desse Renato dos Estados Unidos, que o pai dele me deu, e era um número gigantesco, assim, para mim na época. E aí eu falei, como eu vou ligar para essa pessoa? E eu lembro que eu liguei para ele, comecei a pedir dicas, né, como que eu poderia ir para lá, na época ele já estava casado e etc. E isso sempre me despertou. Então, não deu certo, acabei naquela época, eu era muito novo, né? Então eu não consegui de forma alguma. Mas aquilo ficou dentro de mim, sabe? Assim, eu preciso morar fora, eu preciso morar. E é engraçado, Mica, porque desde os meus 13 anos, isso ficou, sabe? Assim, isso não morreu dentro de mim. Sim. Ele ficou ali pausado durante um tempo, porque como não deu certo aquela oportunidade, a minha vida continuou. Mas ficou ali dentro de mim, sabe? Incomodando ali. Cara, quando você vai embora? Quando você vai ter uma experiência fora? E aquilo começou dessa forma. Então, eu poderia dizer que o inglês, pelo menos, já estava ali, né? De forma direta. Presente, né? Desde que eu tinha meus 12, 13 anos ali, mais ou menos. Que legal. E depois de um tempo, você foi realmente morar fora, né? Sim. Quando foi em 2011, eu fiz minha primeira viagem para fora. Eu fui para o Canadá, inclusive. Fui para Toronto, fiz um mês de intercâmbio.
aprendi inglês lá. Eu trabalhava na época em um grande banco aqui do Brasil, né? E eu fazia inglês por esse banco, na época ali em Company, né? E aí eu fui pra lá, me apaixonei pelo Canadá, fiquei assim deslumbrado. E aí falei pra minha esposa, não vou nem voltar pro banco, eu vou pedir demissão daqui, vou mandar um Vou morar aqui pra e-mail, sempre. eu vou ficar aqui, né? Mas enfim, aí voltamos pro Brasil e aí eu me planejei, literalmente. É uma história, assim, incrível, porque a gente realmente se planejou, estudou tudo que você puder imaginar sobre Canadá, como imigrar, como ir pra lá, como tirar a residência permanente, como me tornar cidadão canadense. Uau! E aí eu fiquei de 2011, que aí isso me incomodou profundamente, porque, como diz também, né, você tá muito Caio Carneiro aqui. O Caio, o paladar não retrocede, né? Uma vez que você por exemplo, você fez sua primeira viagem agora. Sim. É dali pra cima, Mica. Você não vai querer Realmente. mais ir pra América do Sul. Esquece, não você foi pra mesmo. Europa. Já Então, tô assim, pensando na lógico, próxima. né? Nada contra a América do Sul, que tem lugares incríveis, né? Mas você quer ir pra Europa, agora pra América, né? Então muda um pouco. Então 2011 foi um ano que eu conheci o Canadá e despertou aquela vontade. E eu fiquei durante 6 anos estudando, Mica. 6 anos. Uau. Juntando dinheiro, guardando grana e estudando tudo o que você falasse sobre Canadá, eu falava, conheço. Ah, você conhece a menina tal do YouTube? Conheço. Eu fazia tudo isso. Então a gente programou durante 6 anos. Em 2017, eu era gerente executivo no Bradesco. Tinha uma equipe de quase 30 pessoas. Falei até o nome do banco aqui, não sei se podia falar, né? Mas Esse é bom. e eu larguei tudo para ir morar no Canadá, para realizar esse sonho. Então eu já tinha 9 anos de banco naquela época, e aí já estava preparado financeiramente, né, estudando bastante, e aí eu resolvi tomar essa decisão, e aí em 2017 eu fui para o Canadá, fui para Vancouver, não fui para Toronto. Aliás, em 2014 eu fui fazer uma viagem exploratória para Vancouver, porque fica aquela dúvida, Vancouver e Toronto é tipo Rio de Janeiro e São Paulo, sabe, Mica? Entendi. Aquela briga, qual o lugar que é o mais legal? Bem dividido, Bem assim, dividido. o público. Aí eu conhecia Toronto em 2011. Então, em 2014, eu fui para Vancouver fazer uma viagem exploratória e decidi aonde a gente de fato ia. Aí a gente se apaixonou por Vancouver, maravilhoso. E aí a gente foi em 2017. E aí ali eu saí do banco. Naquela época eu estava muito bem, era gerente executivo. Uau. Mas eu acho que ali, Mica, começou aquela decisão empreendedora, sabe? Assim, aquele comportamento. Porque eu tive que largar tudo. Tive que largar a Imagino. estabilidade que não existe, né? Como diz o Flávio. E tive que largar tudo aquilo. Aquele salário garantido durante aquele período. Estava muito bem no banco na época. Larguei tudo e fui pro Canadá começar do zero, literalmente. E é muito incrível, porque era pra ser assim. Porque se você não estivesse lá, você não ia conhecer o Flávio, não ia fazer aquele curso, não ia montar o Wise Up. Então, tudo tem um porquê, né? Apesar de demorar o nosso processo, falar por que não tá acontecendo agora, mas é tudo no tempo certo, no momento que você estiver preparado para receber, né? A bênção. Eu sempre Eu falo costumo isso. dizer que a vida dá sinais, sabe, Mica? Você que é novinha, né? A vida vai dando sinais pra gente, né? E oportunidades. E hoje a gente vive num mundo digital onde a gente tem muita oportunidade o tempo todo. O tempo todo você pode ter acesso a muita coisa. É mesmo. A nossa vida pode mudar hoje com o digital, assim, num piscar de olhos, né? Com o digital. Então, a vida dá sinais. Eu acredito que a vida, ao longo da minha carreira, ela foi dando vários sinais pra mim. E eu tive, graças a Deus, né, tudo por ele, a lucidez, digamos assim, de enxergar esses sinais. Não foram todos, obviamente, né, mas eu pude enxergar esses principais sinais e eu consegui trilhar esses caminhos ali até encontrar o Flávio, que me trouxe essa mente empreendedora, né? Eu trabalho diretamente com o Flávio, então durante a pandemia, Mica, eu tinha contato diário com o Flávio, com essa mente, sabe, que ampliou muito essa visão empreendedora, essa questão do só depende de mim, não depende de ninguém, né? Do mão na massa, do vamos lá, vamos fazer, né? Então, eu acho que isso ajudou bastante, sabe? E eu costumo dizer que essa é a nossa vida, eu escolhi. O Flávio fala uma coisa que eu acho muito legal, que é o seguinte, ele fala, Gustavo, nunca minta para sua esposa que um dia vai melhorar. Não vai melhorar, Mica, porque o empreendedor, ele tá sempre em busca de novos desafios. Por exemplo, a gente tá agora, né, com a unidade de Alphaville, mas a gente já tem planos para 5 unidades na região, né, aqui. Então, assim, a hora que, entre aspas, a gente chegar no momento
mais tranquilo, digamos assim, na WhatsApp Alphaville, a gente vai procurar sarna para se coçar. A gente vai para a segunda unidade, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Em outro momento, você já está vendo outros negócios, né, dentro do próprio grupo mesmo. da Wiser, inclusive, que tem muita oportunidade dentro da Wiser Educação. Estar com o Flávio é sempre certeza de grandes oportunidades, né, Mica? Então, empreender é isso. Não existe esse, quando que eu vou sossegar? Se você quer empreender, nunca. nós somos eternos incomodados com alguma coisa, né? Fica ali aquele bichinho incomodando a gente. Quando ele percebe que a Mica está acomodada, ele vai lá e traz um novo desafio e você cresce com esse novo desafio. Então, empreender é sempre um dia diferente, né? Nunca tem um dia igual. E empreender faz parte do que a gente está vivendo nos dias de hoje, porque se a gente parar para ver, todo dia tem alguma coisa diferente, uma nova inovação, e nós precisamos ficar ligados a tudo isso e mostrar que a gente também quer mais e mais e mais, porque vai ser assim, é aquele desafio que faz a gente conquistar os nossos sonhos também. E o empreendedor eu acho muito legal, porque tem diversas fases para você identificar se você é um empreendedor ou não. Já parou para pensar nisso? Porque eu falo que o visual conta muito. A gente olha para aquela pessoa e fala, é empresário. Não tem como, não tem como. O visual conta muito. E eu aprendi isso porque as meninas que fazem meu cabelo e minha maquiagem, a Carol Salles, a Carol Gouveia e a Bruna Almeida, elas arrasam. Então, eu fui fazer uma matéria especial que eu gostaria até de chamar agora para vocês conferirem, onde elas dão dicas para você, que é um empresário, quer começar nessa área de empreendedor, para ver que o visual conta primeiro do que muitas coisas ainda do que você faz. Então, fique aí para ver essa transformação Mica antes, normal, e Mica depois de virar uma empreendedora. Isso serve muito para vocês que querem começar ou já são empreendedores, mas não têm essa credibilidade visualmente. Dá uma olhada que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ficou muito legal. E meninas, essa temporada a gente está trazendo algo que eu tenho certeza que vocês está muito presente no trabalho hoje de vocês, que é o empreendedorismo. Sim. E hoje a gente vê muitas empresárias e empresários também que estão nessa área. Só que assim, muitas pessoas ainda não conseguem se identificar como empresária e empresária por conta que o visual conta muito, né? E vocês, assim, como trabalham nessa área da beleza e mexem muito com isso, eu vim pedir ajuda para vocês, né? E para falar aqui para o pessoal de casa quais são as melhores técnicas e as dicas essenciais para quem quer aparentar ser realmente um empresário. Sim, olha, o mais importante é você principalmente cuidar da pele, hidratar ela, para manter a aparência um pouco mais, com acabamento melhor, vamos dizer assim, né? Sim. Essa parte é muito importante. E ao seguir disso, dos cuidados da pele, é também necessário usar bons produtos, entender um pouco de maquiagem, né? Você compreender quais são as funções reais dos produtos para poder gerar um acabamento bom e também trazer essa presença que necessita para o empreendedorismo. Eu imagino. E eu fui saber disso, assim, depois de muito tempo, até por conta que muitas pessoas talvez não devem ligar pra imagem e falar, ai, eu já tenho um negócio, eu já tenho tal coisa. Então, eu nem vou me preocupar com o visual. Mas, quando a gente vê uma pessoa, nós temos a primeira impressão, fala, né? Sim. Então, assim, é essencial ter uma imagem boa, né, Bru, né, Carol? Sim, com certeza. Essa questão que muitas pessoas hoje em dia não se preocupam com a imagem de fato, acaba não trazendo o retorno de clientes, o retorno do que ela precisa para poder garantir aquela presença no espaço dela, no evento que ela vai, porque hoje em dia tudo é posicionamento, né, Mica? É verdade. Você lida muito com isso.
desse quadro, gostaria de agradecer novamente as meninas do Estúdio GA. E o visual conta muito, né, Gustavo? Você já parou para pensar sobre isso? Mica, é o nosso cartão de visita, né? O visual, a forma como a gente se apresenta, né? Obviamente que o seu resultado, ele antecede, né, tudo isso, aquilo que você representa, aquilo que você entrega, mas obviamente não combina, né? A gente olhar para uma pessoa de sucesso É e verdade. visualmente falando, ela não tá apresentável, né? Então conta muito, com certeza. E quantas vezes a gente já não viu, né? Diversos paparazzi, ou muitas pessoas falando no site, falando, nossa, aquele famoso se veste tão mal, coitado, quando ele sai na rua. E as pessoas julgam muito pela primeira impressão. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado hoje com o que a gente veste, porque se você quiser dar uma credibilidade hoje realmente para as pessoas, isso conta muito, né, na área do empreendedorismo. Isso também talvez entraria um pouquinho agora no assunto que eu vou entrar sobre as dificuldades, né? Hoje muitas pessoas podem ter essa dificuldade de como se vestir e tudo mais, mas a gente vai falar um pouquinho sobre dificuldades maiores. Quais foram as maiores dificuldades que você sentiu antes de abrir a Wise Up e depois de abrir a Wise Up? Sim, na verdade, uma das coisas que a gente sempre costuma dizer nessa área é o com quem, sabe, Mica? O com quem faz muita diferença. Então, eu posso separar para você o antes e o depois, porque as pessoas de fato que estão conosco, né, no dia a dia, por isso que hoje mentoria é algo que se fala o tempo todo, né? Porque de fato faz uma grande diferença antes, enquanto você está começando, durante o processo e mesmo quando você já está muito grande, né? Acho que o grande ponto é a mentalidade, Mica. A mentalidade é algo que ela antecede qualquer vitória, qualquer sucesso, qualquer ideia, qualquer coisa que você vai fazer, né? Muita gente fica perguntando o tempo todo qual é o segredo para ser milionário e etc. Mas a pessoa que se torna, por exemplo, milionária, falando de algo financeiro, por exemplo, ela se tornou milionária na mente, na mentalidade dela antes. Ninguém se torna milionário, Mica, por um acidente. É verdade. A não ser quem ganhou na Mega Sena, mas ninguém se torna milionário por acidente. Essa pessoa, as atitudes dela, a mentalidade dela, a força com que ela, de fato, se manteve ao longo desse percurso todo até se tornar milionária, foi determinante para isso. Então, a pessoa, parece clichê, mas não, ela se tornou milionária na cabeça dela primeiro. Eu sou um milionário. E aí essas atitudes, esses pensamentos que fazem com que ela chegue nisso, né? Então, eu posso dizer que uma das grandes coisas que mudou muito na minha vida foi ter conhecido o Flávio, né? Que todo mundo já conhece a história dele, né? Diversas vezes em vários canais. E ele ter passado pra gente, né? Porque eu não me tornei franqueado sozinho dentro daquele programa. Foram vários franqueados, foram dezenas de franqueados. Dentro desse programa, eu me tornei o franqueado mais rápido da história desse processo que o Flávio fez, né? Ali online. E a gente tinha contato diariamente com o Flávio. Eram várias mentorias ao longo da semana. Isso foi durante 2 anos, durante 3 anos, né? Então, eu pude absorver muito dessa mentalidade. Então, o que eu posso te dizer do antes e o depois é: antes eu estava sozinho, literalmente, com os meus pensamentos, com os meus achismos, né? E quando o Flávio entrou na minha vida, trazendo essa visão empresarial, empreendedora, mudou completamente. Aonde a gente tem uma visão do só depende de você, do quanto você tem que de fato tem consistência, onde o seu resultado é muito importante, né? E mais do que isso, faz a gente ter uma visão empreendedora. Eu percebo que hoje falta um pouco de visão para quem está começando, sabe, Mica? Às vezes a pessoa na primeira dificuldade, ela já quer desistir, ela já, né? O sistema começa a seduzir ela para voltar para a CLT novamente, porque ali ela tem uma estabilidade que a gente sabe que não existe. Então, ter visão, saber com quem, né, você vai trilhar essa jornada é muito importante. Precisa dos desafios durante o nosso processo, porque é uma forma onde a gente consegue arranjar força de onde talvez nós não tínhamos para conseguir superar e alcançar os objetivos. Então, eu fui entender isso desde muito novinha, quando eu comecei a trabalhar nessa carreira como atriz. E eu fui entendendo que não importa em que profissão que a gente for seguir, sendo empreendedor, ou sendo médico, ou sendo, enfim, um garçom, não menosprezando nenhuma das profissões, mas, enfim, qualquer profissão que você for seguir, você vai passar por dificuldades. Agora, só depende de você mesmo. De que forma que você está agindo dessa dificuldade? O Henrik Speck
ele sempre fala algo para mim, né? Que dentro de algo bom, sempre há algo ruim. E sempre dentro de algo ruim, sempre há algo bom. Então, quando a gente tá nesses tempos difíceis, tá tudo dando errado, beleza, para e pensa, mas o que eu posso extrair aí de bom? O que eu vou fazer agora? E tem que ter, né, essa parte que você disse, que hoje as coisas estão muito fáceis, as pessoas estão desistindo muito fácil, não estão acostumadas a passar por esses obstáculos, e eu falo que essa geração de hoje tá crescendo assim, e a gente vê hoje muitos empresários que às vezes não conseguem manter as suas empresas porque não estão andando no ritmo de hoje, né? Porque as coisas, igual nós comentamos no começo, as coisas vêm acontecendo muito rápido, vêm mudando muito rápido. Então, você como uma empresa, eu como uma empreendedora, a gente também tem que estar nesse ritmo, e muitos falham, né, na metade dessa eu caminhada. costumo dizer que as pessoas, hoje, a internet trouxe um cenário de vida muito fácil para as pessoas, né? Hoje as pessoas, por exemplo, olham diversos empresários, a gente está, né, próximo aqui, por exemplo, da Chili Beans, né? Tem o Caio, né, o Caíto, a gente olha ele muitas vezes num outro patamar de vida, dando palestras, indo em podcasts, a gente acha que a vida dele começou nisso. Mas, gente, o próprio Flávio, olha o tamanho do Flávio Augusto hoje, um dos maiores empresários desse país, um dos caras que mais contribuem, inclusive de graça. Ele está há mais de 11, 10 anos, mais de uma década com geração de valor, né, oferecendo conteúdo gratuito para milhões de pessoas diariamente, mostrando uma mentalidade diferente, mostrando que ela pode abrir essa gaiola e sair, né, e que ali ela não vai morrer de fome, né, pelo contrário. Então, eu entendo que hoje, Mica, as pessoas elas precisam querer muito menos o holofote e estarem muito mais focadas no dia a dia, porque eu costumo dizer o seguinte, Mica, quando tá dando tudo certo, eu costumo dizer isso, tá? Qual o teu mérito de estar ali firme e forte no teu propósito como empresária, como empreendedora, quando tá dando tudo certo? Qual é o mérito que você tem? Porém, quando tá dando tudo errado, Mica, quando você perde o seu melhor funcionário, quando você tem um prejuízo financeiro, quando o mercado fecha as portas, como a pandemia, por exemplo, e você tinha quase 500 unidades, por exemplo, de uma franquia, e todas essas unidades fecharam, aí está o seu mérito. Aí você vai ser testado, Mica. Aí todos aqueles anos de experiência que você julga ter vão te colocar à prova da tua experiência, da sua resiliência, do teu controle emocional para você fazer. Aí sim mora o seu mérito. Porque quando tá dando tudo certo, Mica, vamos ser sinceros, né? Quando tá dando tudo certo, é tudo muito fácil, é tudo muito, né, romântico. É como um casamento, né? Tá dando tudo certo, a lua de mel, olha que maravilhoso. Você sai da festa de casamento, vai pra sua lua de mel. E a toalha molhada no dia seguinte na cama? Né? E a primeira discussão? Então, assim, a vida ela é feita de desafios onde todos nós somos testados diariamente diante dos desafios. Eu costumo dizer que ninguém é testado quando tá dando tudo certo. Qual é o teste que você está passando, Mica? Quando você está ganhando milhões de faturamento na sua empresa, né? A sua empresa faturando milhões e você está passando por uma vida amorosa maravilhosa, tudo maravilhosamente bem. O que está te desafiando ali? Né? Então, falta um pouco disso mesmo. É muito legal que você falou, porque é começar a analisar realmente como tá a sua vida. Tá sendo muito fácil, porque tudo que começa fácil acaba fácil também, né? Então, para e pensa, é uma reflexão aí para vocês que estão assistindo também. Me fala um pouquinho agora sobre a equipe da Wise Up, porque além de você, eu sei que tem diversas outras pessoas que estão por trás de você, né? Desde a recepção, desde os professores, desde as pessoas que estão ao seu lado, né? Então, qual você acha que é o papel da equipe hoje para manter esse suporte das franquias também? Bom, ele é fundamental. Eu costumo dizer que a Wise Up, ela tem um modelo de negócio vencedor, né? Eu vou falar algo aqui que a gente fala muito internamente, que a gente fala o seguinte, que uma franquia da Wise Up, ela é um modelo tão incrível, Mica, um modelo tão muito bem desenhado, um modelo de negócios tão bem desenhado, que ele é a prova de idiota, ele é a prova de imbecil, ele é a prova de, sei lá, ele só não é a prova de uma coisa, de gente preguiçosa. Você pode ser ruim em gestão, você vai arrumar um sócio que seja bom e vai te ajudar, mas ele só não é a prova de preguiçoso, porque precisa trabalhar, precisa realmente, sabe, ralar todos os dias, formação de pessoas na área comercial. Por exemplo, hoje na nossa unidade, a gente tem funcionários de 20 anos de casa.
Nós temos 20 anos da unidade da WhatsApp em Alphaville e a gente tem funcionários do primeiro dia de aula. Uau! Primeiro dia de funcionamento da nossa escola. A gente tem um corpo docente de mais de 15 anos. Você imagina, você estudar numa escola onde o coordenador pedagógico tem 15 anos naquela unidade. Ele sabe tudo. Ele passou por muita coisa ao longo desse período. Então, ter uma unidade da WhatsApp com um time vencedor, ele é muito importante. Obviamente que a área de vendas, não só na WhatsApp, mas em qualquer empresa, é o brilho dos olhos, é quem de fato gera caixa para a empresa e precisa, né, ter um time ali forte, pujante, para fazer acontecer. Igual eu falei, eu não iria chamar o Gustavo se eu não soubesse dessa história. É legal que quando o pessoal, todos os convidados que sentam aqui, a gente sabe ainda mais, né, do que a gente vê hoje nas redes sociais e das conversas que nós temos, e são as verdadeiras essências. Então a gente consegue ver e extrair um pouquinho da história que o Gustavo contou da WhatsApp e da sua história também hoje, sobre a superação e sobre o esforço que você teve de tantos anos e nunca desistindo dos seus sonhos, né? E o que eu prego muito hoje aqui no meu livro, que tá até atrás de mim, Sonhos e Conexão, porque apesar de hoje ter 16 anos, eu consegui ver isso muito presente na minha vida. E eu vejo que não só eu, mas como você e como outras pessoas também passam por isso, e é uma forma de a gente estar fazendo esses episódios e trazendo Mica Talks para inspirar realmente jovens, né, hoje que não sabem o que querem fazer, ou muitas vezes empreendedores, né, que a gente vai trazer nessa primeira temporada sobre empreendedores, empresários de sucesso, para motivar vocês que sempre teve um começo, né, e a gente só precisa saber de que forma que você está agindo para conquistar. E pra gente finalizar aqui o Mica Talks, a gente vai fazer agora um quadro, tá bom, Gustavo? Ai. Que se chama Reage ou Passa. Então, basicamente, eu vou ter aqui alguns vídeos virais sobre empreendedores e você vai comentar um pouquinho, aqueles que você quiser comentar, ou você fala passa e a gente passa. Tá bom? Lá. O primeiro é esse daqui. Vamos ver. Hi, how are you? Is that lemonade? How much for it? However much you want to pay. Okay, can I have some, please? That's a great idea for a hot day like today. Thank you. Have a good day. Bye. Você viu um garotinho de 6, 7 anos de idade já começando a empreender. O que você acha sobre isso? Bom, eu reajo. Primeiro que na América do Norte, né, ali como eu morei no Canadá, é muito comum a gente ver crianças na porta das suas casas, né, vendendo limonadas. Eu presenciei isso muitas vezes, inclusive, lá no Canadá, e eu sempre achei muito fantástico isso, né? Eu acho que isso é uma forma de você mostrar para as crianças, para os seus filhos, né, Mica, o quanto de fato as coisas exigem um esforço, você viu? Ele estava ali sentado, esperando alguém passar, e ali ele já começa a sofrer coisas que o empreendedorismo sofre às vezes, né? Ele está ali esperando um cliente passar, né? Então, eu acho que isso traz uma lição de muito pequeno, porque obviamente o intuito dele ali não é ganhar o dinheiro, né? Ele não vai mudar a vida dele, mas eu acho que essa mentalidade, que é aquilo que a gente falou anteriormente, né? A mentalidade antecede muita coisa, ela já começa a ser criada, uma sementinha já começa a ser colocada. E eu não estou dizendo nem de fato que talvez essa criança vai se tornar um empreendedor ou não, mas independentemente do papel dessa criança na sociedade, ele já cresce com uma mentalidade diferente, sabendo a origem, né, do esforço, do trabalho, daquilo que os pais, quando falam tchau, tô indo trabalhar, ele sabe o valor que aquilo tem, né? Então eu acho maravilhoso, sim. E eu peguei esse vídeo até porque está viralizando também nas redes sociais, porque é muito legal a gente ver os comentários das pessoas impressionadas que uma criança... Às vezes eu entro só pra ver os comentários. Né? As crianças super impressionadas... As crianças não, né? O pessoal dos comentários super impressionados que uma criança tá trabalhando. Como isso? Mas a gente consegue ver que, igual você comentou lá, no Canadá tinha muito isso. E nós vemos que nos países de fora é muito normal. Desde cedo a escola ensina, né? Isso de você empreender, de você ter o seu próprio dinheiro. E é muito legal o que você falou realmente, porque hoje muitos jovens se perdem no meio da caminhada por falta de como que eu posso dizer, conhecimento.
Então, eu falo conhecimento de educação financeira, que hoje a gente vê muito pouco nas escolas. Eu mesma não tinha, eu tive que estudar por mim mesma, através de outras pessoas que me ajudaram, me auxiliaram nisso. Mas é sobre isso. Fora outras habilidades, inteligência emocional, né? A gente tem uma série de outras habilidades, skills, né? Liderança, né? Negociação. São habilidades que poderia ter no ensino básico, né? E a gente não vê, né? Então, isso faz muita diferença, de fato. Demais, demais. Agora, o próximo vídeo vai ser muito engraçado para a gente analisar o marketing brasileiro. Clica aí, Gustavo. Temos as melhores carteiras disponíveis aqui para vocês. Grande, média, pequena, masculina e feminina. Ambas a partir de R$ 29,90. Para saber mais, clica no link aqui abaixo. Eu acho que vai ser difícil eu passar algum vídeo, porque eu gosto de reagir a essas coisas. O brasileiro tem uma criatividade fora do comum, né, amiga? Quando a gente fala de marketing, quando a gente fala dos desafios, né? A gente tem essa capacidade de passar pelas dificuldades, pelos problemas, às vezes até sorrindo, né? Porque é um pouco da nossa cultura. Quando eu vejo esses vídeos, assim, né? Enquanto as pessoas começam a trazer essas coisas, eu acho muito positivo. Eu acho que é o empreendedor na ponta trabalhando com as ferramentas que ele tem, né? De uma forma diferente, inovadora, usando as redes sociais, que hoje democratiza muito, né? Esse processo todo, né? De você se divulgar, de você se autopromover, né? Então eu vejo com bons olhos, eu acho muito positivo. Tem algumas coisas, né? Que são bizarras, obviamente, mas muitas vezes o intuito dele é isso, é que seja bizarro mesmo, para chamar atenção para a marca dele, para chamar a atenção do negócio dele, né? Quantos negócios não foram parar na televisão porque um vídeo viralizou, né? Um vídeo engraçado, né? Tem aquele do Amostradinho, não é? Lá da morte, né? Você viu, esse cara já tá, né? Com várias empresas ali patrocinando ele, por às vezes uma brincadeira que começou ali, né? E literalmente viralizou. Inclusive, falando desse cara, desse personagem, quantas empresas não pegaram os vídeos dele e começaram a fazer associações, né? Com as marcas, né? Então, acho que é válido, sim. Acho super positivo. Ai, que legal. E eu peguei esse vídeo porque eu achei muito engraçado. Igual você comentou, tantos vídeos que a gente hoje... E dá risada, porque é muito legal e ver que as pessoas fazem de tudo hoje realmente para chamar uma clientela, e isso é bem positivo, eu vejo na visão de um empreendedor. Agora, só que tem que entregar, né, Mica? Tem que entregar o que tá lá no vídeo, tem né? Que entregar. Senão, não adianta só ter um marketing bom, né? Exato, e quando vê o produto também não é bom. Tem que ser todas as formas positivas. E agora eu vou colocar aqui um empreendedor de sucesso, que eu imagino que tem tudo a ver um pouquinho com a Wise Up, idiomas. Vou até aumentar o volume para você entender. Dá uma olhadinha aí. Como você aprende línguas vendendo doces na praia? Et quand je suis ici dans la plage, j'apprends beaucoup de choses aussi. Aujourd'hui, j'ai appris le mot rouge à lèvres. Rouge à lèvres, c'est quand tu passes sur l'île. Oui, c'est comme ça. Et vous avez un mot que vous pouvez m'apprendre aujourd'hui, un mot, une expression? Parasol. Parasol, je déjà sais. Ici dans la plage, c'est très difficile pour m'apprendre quelque chose. Parce que toujours, je demande à personne pour m'apprendre quelque chose ici. Il y a beaucoup de choses que je déjà sais. Ouais, que tu sais déjà? Mais comment tu t'appelles cette chose que tu uses ici? Boucle d'oreille. Boucle d'oreille? Oui, boucle d'oreille. C'est bien, je vais essayer de ne pas oublier. Earrings, boucle d'oreille. Boucle d'oreille, c'est bien. Boucle, comme une boucle? Boucle, oui. D'oreille. Boucle d'oreille. Oui. C'est bien, je vous remercie pour l'attention et j'espère que vous avez une bonne journée ici. E reage ou passa? Maravilhoso, tá de parabéns. Não, maravilhoso, Mica. A gente, nesse vídeo, a gente vê a importância, quando eu trouxe aquela palavra que eu sei que é forte, né, um analfabeto global, o quanto uma pessoa como essa na praia, vendendo, né, não mostrou ali o produto especificamente, ele né? Ele vende brigadeiros. Brigadeiro. E vai falando e ele com falando todo francês mundo da praia ali, do por Rio. exemplo, e ele pegando o mercado que outros concorrentes que não falam francês, por exemplo, né? Ele tá pegando esse mercado, né? Então, mais uma vez, mostra a capacidade do empreendedor brasileiro de se reinventar, de pensar em coisas diferentes. Imagina, esse cara chega na praia e fala, meu, tem, sei lá, 200 comerciantes aqui vendendo brigadeiro. O que vai fazer essa pessoa
comprar de mim e não da Mika. E o cara se reinventou, né? Então, a importância que um idioma, não necessariamente o inglês, né? Ele abre de portas na vida de uma pessoa, né? Você parar pra pensar um cara desse na praia, que muitas vezes desacreditado, né? As pessoas olham com um olhar de preconceito, porque normalmente é esse olhar que as pessoas têm pra quem vende alguma coisa, né? Tem mudado muito isso, muito. O Flávio, inclusive, é um grande incentivador, um grande embaixador dessa mudança de visão das pessoas, né? Mas ainda tem um pouco dessa visão preconceituosa, né? Quando você vê alguém vendendo alguma coisa. Só que ele trouxe algo ali diferente. As pessoas até mudam o assunto, né? Como assim? Esse cara falando francês comigo na praia, né? Tem até especial também, né? Porque fala, poxa, ele contou um pouquinho agora, falando um pouco sobre a história dele, que eu achei muito incrível. Ele começou a vender brigadeiro na praia e viu que lá no Rio de Janeiro. Então tem muito turista, né? Muito gringo. E viu que muitas pessoas queriam comprar, mas não sabia como, porque não tinha pessoas que entendiam a língua. Então ele sabe inglês, sabe francês, italiano e aprendeu tudo lá, falando com as pessoas. Então às vezes ele chegava, as pessoas nem queriam comprar, mas foi conversando com ele e no final comprou. Comprava então, por conta da conexão, né? Que é algo importante em vendas. E a gente tem várias histórias. O próprio Rick Chester, né? Que foi descoberto pelo Flávio, que vendia água na praia, inclusive, né? Você conhece a história dele. E é um cara incrível e que começou assim e hoje se tornou um dos grandes empresários, palestrantes no nosso país todo, né? Então começou assim, na praia, vendendo, mas com uma cabeça diferente dos demais que também vendiam água e de fato trouxe uma visão diferente para o negócio dele, né? Então eu amo o empreendedor, a criatividade do empreendedor brasileiro, é muito legal. E eu amei que você reagiu todos, até porque às vezes a gente tá vendo Instagram, TikTok, e aí acha muito legal o vídeo, curte, comenta, beleza? Mas esses vídeos são curtos e para inspirar. Vocês também para ter um diferencial, né, Gustavo? Que é importante. Então, eu trouxe aqui nichos diferentes, uma criança vendendo, a criatividade brasileira e o esforço também, né? Que são 3 temas diferentes, mas se a gente juntar tudo isso, dá no empreendedor de muito sucesso. Sim, passa uma mensagem maravilhosa, inclusive, né? É muito bom. E eu fico muito feliz que você participou do meu quadro Reage ou Passa, do empreendedorismo. Gostei muito também de você ter falado um pouquinho, ter compartilhado a história da WiseUp aqui do Centro Comercial Alphaville. E para a gente finalizar o primeiro episódio do Mika Talks, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles que estão iniciando na parte do empreendedorismo. E se tiver também projetos, já deixar as redes sociais. E para o pessoal que já quer se tornar aluno da WiseUp, como que faz? Legal. Mika, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, foi um prazer estar com você aqui, compartilhar um pouquinho, né, desse espaço que nós temos aqui em Alphaville com a WiseUp, falar um pouquinho da minha história, é algo que para mim é uma honra estar aqui com você. E antes de eu deixar uma mensagem, eu queria dizer para o público que a WiseUp está em franca expansão, nós estamos crescendo assim de uma forma incrível, o nosso presencial, que sempre foi, né, o nosso grande negócio dentro da Wiser, está crescendo cada vez mais, o nosso fundador, o Flávio, está investindo cada vez mais e hoje o Ed Albert, que é o nosso head, né, a pessoa que está literalmente tocando a WiseUp e trazendo de volta com força esse gigante que sempre foi a WiseUp presencial. A gente vai ter um evento no dia 21 de novembro, lá no Transamérica da Berrini, às 9 horas da manhã. É um evento gratuito chamado WiseUp Franchising Day, que vai ser com o Flávio Augusto, nosso fundador, e com o Edio, que é o responsável hoje pela WiseUp. E esse evento vai ser justamente para mostrar o modelo de negócios, né, vencedor que é da WiseUp. Então ali vai reunir diversos empreendedores, investidores, né, que queiram conhecer mais sobre uma franquia da WiseUp e se tornarem franqueados da WiseUp. Então, mais uma vez, dia 21 de novembro, no Transamérica Berrini, às 9 horas da manhã, com Ed Albert e Flávio Augusto, e vai ser muito importante esse evento, então não perca, é um evento gratuito, tá? E a gente aqui da WiseUp Alphaville também está à disposição de vocês, se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, é @WiseUpAlphaville, bem óbvio, né? Então é fácil de achar, e a gente ali, nós estamos passando por um novo momento na nossa unidade, a escola
inteira sendo reformada, modernizada, então a escola vai ficar linda para receber você. E caso você tenha algum interesse e queira se tornar de fato nosso aluno, passar por esse processo todo de entrevista, de análise de perfil, procura a gente no nosso Instagram, no nosso direct, que alguém vai falar com você instantaneamente, tá bom? E para os empreendedores, para esse público da Mica maravilhoso, que é super querida aqui em Alphaville, conhecida, eu quero dizer para vocês que com quem importa muito mais do que o quê. Muitas vezes a gente fica querendo criar ideias mirabolantes e a gente fica sozinho, solitário, querendo criar alguma coisa, mas a gente se esquece do com quem. E estar com pessoas certas, nos lugares certos, nas horas certas, é muito importante. Você não está sozinho e você não precisa seguir sozinho. A área empreendedora, ela não precisa ser solitária. Ela pode ser ao lado de pessoas de sucesso, pessoas que de fato têm um resultado para entregar, não empreendedores de palco, né, como já diria Ícaro de Carvalho, mas pessoas que realmente entregam. E eu faço questão de estar ao lado dessas pessoas, como o Flávio, como o Édio, que são grandes referências no mercado, na área de vendas, o próprio Caio Carneiro também, que eu atuo diretamente. Então, se agarre a essas pessoas. E o ambiente, ele não define, mas ele interfere. Então, se mantenha firme e forte e se agarre a essas pessoas, que eu tenho certeza que vai dar certo. Uau! Muitíssimo obrigada, viu, Gustavo? Obrigado, Mica. É um prazer, novamente, gratidão. E gostaria de agradecer ao pessoal de casa que pôde acompanhar o primeiro episódio de muitos que vocês vão ver aí pela frente. Espero que no final aqui vocês tenham levado algum aprendizado para a vida de vocês, porque tudo que o Gustavo falou foi muito, muito, mas muito importante. Agradecer também aqui a Náutica Digital, que é o espaço onde estamos gravando aqui hoje o Mica Talks. Vai ser sempre aqui esse espaço maravilhoso, a Lab Studios também, que é responsável por essas artes maravilhosas, esse novo visual que está trazendo o programa da Mica. E o empreendedorismo vem através do 3Spec, que é uma empresa que fala sobre essa área financeira. Então, para você que ainda está perdido no que fazer na sua área financeiramente, 3Spec pode te ajudar e muito. E agradecer novamente a todos vocês, as meninas que sempre cuidam do meu cabelo e da maquiagem, o Estúdio GA, a Carol Salles, a Carol Gouveia e a Bruna Almeida. Gratidão de verdade. E eu espero vocês nos próximos episódios do Mica Talks, que vai ser demais. E não me esquece de me seguir lá nas redes sociais, Mica Talks e Mica Yui Oficial. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.